Bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus, novamente estamos no ar para levarmos mais uma palavra, uma mensagem que está lá em Mateus 7:21, o versículo, que diz assim, examinando o verdadeiro caminho ao Deus Pai. Então vamos ler a leitura para podermos se fortalecer na palavra de Deus. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Nenhuma pessoa que simplesmente confessa a fé em mim e no meu trabalho de expiação será salvo. Veja bem, não é só ter essa fé na expiação se não tivermos uma postura, um procedimento que vai explicando. Mas, aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus aí nós ensinando, né? O versículo 21 aí que lemos também primeiro a Pedro 4:18. E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio, o pecador? Hebreus 12:14 o versículo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tiago 1:19-27, os versículos. Prova da vida cristã. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia, a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra enxertada em vós, a qual pode salvar vossa alma. Prova da obediência, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla seu rosto natural no espelho. Ele contempla a si mesmo, vai embora e logo se esquece de como era, mas aquele que atenta bem à lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse será bem-aventurado nos seus feitos. Veja, prova da religião pura, sem alguém entre vós pensa ser religioso e não refreia a língua, engana seu coração, e a sua religião é vã. A religião pura é imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Romanos 6:16-23. Não sabeis que daquele a quem vós apresentardes como servos para obedecer, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, quer do pecado para a morte,
quer dar obediência para a justiça, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina, a qual foste entregues, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Assim como apresentastes vossos membros para servirdes à imundícia e à maldade, para a maldade, da mesma forma apresentais agora vossos membros para servirdes à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estavam livres da justiça. Estava livre da justiça, para servir o pecado, né? E que fruto teneis? Então, das coisas de que agora vós envergonhais. Essa é a realidade. Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 12 e 13 os versículos. De maneira que, irmão, somos devedores, não a carne, para viver de segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, e vivereis. Mateus 4, 17. Veja, desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 19, 24. Outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Muitos serão perdidos. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos serão salvos. Mateus 7, 14. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Amém? Poucos são os que a encontram. Veja bem, lá em Mateus 4, 17a, o arrependimento é um dos temas principais da Bíblia, sendo encontrado 110 vezes, de Gênesis capítulo 6, versículo 6, até Apocalipse 16, 11, né? Então, veja bem, né? Como se encontra 110 vezes o arrependimento. Como também lá em João 17, 7, 8 e 11 os versículos. Vamos ver aqui o que está nós dizendo a palavra de Deus. Agora, sabem que tudo quanto me deste vem de ti. Falando, né, para as pessoas que seguiam a Jesus. Ó. Sabem, né? Tudo o que me deste vem de ti, ó. Porque lhe dei, ó, as palavras que me deste, eles as receberam e verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que me enviaste.
Eu não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Veja bem, né? Aqui Jesus falando ao Deus Pai, né? Que guardasse, que são as pessoas daquela época, daquele tempo, e agora nós, né? Que Jesus intercede por nós, como Jesus também enviou, se vimos aqui 16, né, de João, que enviou o Consolador para conosco, para não deixar nós órfãos, né? Então tem aquela continuidade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, que está com nós hoje, né? E Jesus é o cabeça de tudo isso, né? Que ele faz a intermediação entre Deus e o homem. E ele subiu à destra e enviou o Consolador para não deixar só, como se diz, órfãos, né? E sempre que ele visa aqui nessa passagem testemunhando o Pai, né? Tudo que o Pai deu a ele, pedindo ao Pai que como ele era um, que fosse nós com ele também. Como é bonito, né? Como é a realidade, a palavra de Deus. Que isso possa ficar no nosso coração, nessas verdades da palavra de Deus, que neste dia, novamente, seja um grande exemplo para nós, os dias que estamos vivendo tão difíceis, ficar firmado nas promessas de Deus, que nós não passaremos por essas tribulações que estão por vir, não. Deus nos resgata a qualquer momento, e estaremos com Ele para sempre. Amém? Que Deus possa abençoar a todos, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém? E até o próximo vídeo, sempre querendo Deus. Amém.